queridos, a todos nós agora, eu quero convidá-los à leitura desses textos. São textos longos, nós vamos ler uma história importante para nós, importante para que possamos entender o que nós vamos ouvir. Você já deve ter aberto a sua Bíblia aí em Mateus 26. Nós vamos ler os momentos finais do nosso Redentor, momentos imediatamente anteriores à sua crucificação. Acompanhe na sua Bíblia a leitura dos textos de Mateus 26, 57 a 68, depois de Mateus 27, versos 1 e 2, e ainda no capítulo 27 de Mateus, dos versos 11 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, apareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvimos agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Agora no capítulo 27, versos 1 e 2. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. A partir do verso 11, diz que Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham carregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho
muito sofria a seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer o Cristo. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Meus irmãos, nós vamos ouvir uma história hoje. Contar a história através de slides pela internet não é uma tarefa fácil. Eu tentei organizar da forma que visualmente melhor pudesse transmitir a ideia, mas eu acho que você ainda vai precisar manter a sua Bíblia aberta para acompanhar. Você vai ver que eu, na verdade, escolhi apenas 2 textos, tá? Eles estão intercalados por conta de alguns acontecimentos referentes, um a Judas e outro a Pedro, mas basicamente o texto que nós lemos diz respeito ao exame que Jesus passa e ao julgamento que se segue por parte do Sinédrio e por parte de Pilatos. Então, a depender da sua tradução, você tem aí a nomenclatura Jesus perante o Sinédrio e Jesus perante Pilatos. E essas duas manifestações dizem respeito ao exame do Cordeiro. E eu quero começar lembrando de vocês de uma história que, assim, é uma história que não é contada bem por mim. Eu temo não contá-la da melhor forma, mas eu acho que, eventualmente, o sentido principal dessa história vai acabar sendo passado. Eu vou fazer modificações porque a minha memória está falhando. Eu tentei achar essa história. Ela é levemente jocosa, mas entenda o espírito dessa piada, dessa historinha. Da pessoa que foi comprar uma ave, né? Talvez para um Thanksgiving ou para o Natal, para uma celebração, foi comprar uma ave e foi ao açougue. E a preocupação dele é se a ave era fresca, se a ave era saudável, se estava tudo certo com ela. E insistindo muito com o açougueiro, ele pediu para ver a ave e começou a examiná-la. E mexia a ave para lá, abria as asas, fechava as asas, olhava para cima, olhava para baixo, olhava para trás, cheirava, olhava, examinava. E quando ele estava às vésperas de concluir, o açougueiro vira para o camarada e diz: meu amigo, num exame desse, nem o senhor passava. Eu acho que esse é a grande questão por detrás da Páscoa e por detrás desse texto que nós nem sempre levamos em consideração. Há muitas mensagens hoje, muita gente vai falar sobre Cristo ter morrido e ressuscitado. E a nossa grande celebração é a vida e a vitória do nosso Redentor. Mas se nós não soubermos o que estamos celebrando, sua vitória e sua vida são etéreas, são sem substância. O que eu quero fazer nesta manhã é te convidar a pensar sobre o que se passou ali, para que a sua ação de graças, para que a sua gratidão tenha conteúdo. Por que a Páscoa é importante? Porque Jesus teve que fazer tudo o que fez.
E algumas vezes, porque nós não conhecemos detalhes, partes importantes da história são perdidas. Por exemplo, que é uma parte importante do que nós vamos ouvir hoje. Você sabe por que razão Jesus ficou calado o tempo todo? Mas se você olhar bem para o texto, nem sempre Jesus ficou quieto. Por exemplo, há dois momentos em que Jesus fala, um no Sinédrio e outro perante Pilatos. Mas o que fica de registro e o que deixa as duas lideranças atônitas é o fato de que Jesus ficou calado, de que Jesus não falava nada. Afinal de contas, Jesus falou ou não falou? E ele ficou calado por causa de quê? Você sabe a razão disso? Você sabe por que a Escritura registra e faz questão de registrar que Jesus ficava calado em certos momentos cruciais e que isso chamava atenção? No caso do Sinédrio, irritou o sumo sacerdote. No caso de Pilatos, o deixou embasbacado. Você sabe a razão disso? Talvez você pense assim, a razão disso era para que ele emulasse a profecia de Isaías, para que ele fizesse entender que a profecia de Isaías, no capítulo 53, dizia a respeito a ele. Sim, mas e se eu dissesse que isso não é tudo? E se eu dissesse para você que isso tem a ver com um procedimento típico da Páscoa? Então, o que eu quero fazer hoje é recontar essa história, unir esses dois textos. Talvez essa história não fique tão visualmente perceptível, mas preste atenção. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos olhar o exame do Cordeiro, nós vamos lembrar como a Páscoa era feita e celebrar o silêncio de Jesus e o que isto significa, porque quando ele ressurge, quando ele aparece redivivo, isso significa que seu sacrifício foi aceito. Significa que Deus aceitou a sua oferta. Eu quero retornar aí ao começo do texto que nós lemos. Não bem ao começo, mas ao começo aí do capítulo 27. Não há dúvidas de que nós, quando olhamos para essas duas porções de texto, nós estamos diante de um registro histórico, de um julgamento apressado, atabalhoado, descuidado e absurdamente injusto. E a percepção de injustiça era tamanha que há um registro curioso dizendo que até quem estava envolvido diretamente percebia que as motivações não eram santas. Mateus vai registrar que Pilatos sabia a razão de Jesus estar ali, que por inveja o tinham entregue. Acontece que esta é uma acusação inaceitável para condenar alguém à morte. E quando a gente olha para o julgamento de Jesus, que começa no Sinédrio e termina com Pilatos, a gente observa várias injustiças. Mas a gente só as observa se a gente souber como é que a coisa funcionava naquela época. Como é que alguém chegava, sendo judeu, a ser condenado à morte. Antes de entrar em alguns detalhes, não quero entrar em todos para não cansá-los, e eu não quero pregar esse texto da perspectiva jurídica, que é normalmente a perspectiva através da qual a gente olha para esse texto. É claro que se a gente for olhar por esse ângulo, temos muito material para explorar, já houveram estudiosos, inclusive da lei, que, olhando para esse texto, descobriram todas as suas incongruências, todos os seus erros jurídicos, todas as injustiças, todo tipo de quebra da lei registrada aqui. Mas há um em específico que disse que para cada quebra da lei que você encontrar aí nesse texto, existe um equivalente no Brasil, não é?
cada injustiça feita contra o inocente pode ser encontrada no Brasil também. Mas eu quero chamar a sua atenção para os detalhes históricos por detrás desse texto e que destacam o papel dos personagens que vão se tornando importantes e principalmente de um deles, que poderia ter impedido a injustiça de acontecer, mas prefere lavar as mãos. Nós vamos começar lembrando do Sinédrio. Vamos entender como é que a coisa funcionava na época de Jesus. Na época de Jesus, quem governa Jerusalém, quem governa aquela faixa de terra é o Império Romano. Mas o Império Romano, ele não pode e não tem condições de governar cada canto do império, se não delegar poderes civis a certos órgãos que já existiam para a manutenção desse império. E aí entra o Sinédrio. O Sinédrio era essa reunião dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo, e eles formavam uma espécie de poder de governo limitado, debaixo de Roma. Eles funcionavam como uma espécie de Suprema Corte para judeus. Era a forma de manter os judeus sob controle, para que eles não se revoltassem contra o império, para que não houvessem levantes. E toda vez que acontecia a Páscoa, esta era uma preocupação de Roma. Não é? Nós sabemos que o episódio que acabamos de ler e o sacrifício de Jesus acontece durante a celebração da Páscoa judaica, que eu vou pensar aqui outros elementos, eu não vou poder entrar em profundidade com eles, mas eu peço a compreensão para que esse sermão não tenha aí 2 horas, não é para você ficar observando. Ainda que a gente possa, né? Eu imagino que ninguém vai sair de casa daqui a pouco, mas a ideia é que a gente se concentre na mensagem, não é? O Sinédrio era esse tribunal que tinha características de poder judiciário, de poder legislativo, mas eles eram principalmente em função dos judeus. Então, quando Jesus é preso no Getsemane e é levado para ser julgado, ele é levado durante a noite e madrugada para a casa de Caifás. Outro evangelho vai nos dizer que lá estava o sogro de Caifás, também o ex-sumo sacerdote, e eles decidem fazer um tribunal às pressas, não é? Reunindo ali o Sinédrio. Provavelmente o Sinédrio já estava se preparando para a Páscoa, combinando as coisas que caberiam à celebração da Páscoa. Tá? Vamos lembrar que esses que estão aí, eles prenderam Jesus na noite anterior. Jesus está sendo preso sem uma acusação. Essa é a primeira coisa injusta que acontece. O Sinédrio está armando para Jesus, eles entendem que este é o momento para fazê-lo, mas eles não têm bem uma razão para isso. E aí começa aquele show de horrores, onde as pessoas mentem descaradamente. E é curioso porque todas as testemunhas são falsas. Todos os juízes querem condenar. E é tão obviamente injusto que nem eles têm coragem de fazer. Até que eles acham um momento, acham 2 pessoas que dizem uma coisa e eles falam, é nessa que eu vou. A gente vai vasculhar, vai cavar mais fundo nesta abordagem, porque daqui sai alguma coisa. E com isso eles conseguem uma pseudo-condenação. Por quê? Porque o Sinédrio não pode fazer nada. O Sinédrio ele é mais para judeu ver do que de fato. Qualquer decisão que eles tomavam era uma decisão de caráter mais religioso, mais intracorpus, mas voltado para a comunidade judaica. Eles não podiam condenar alguém à morte sem a aprovação de Roma.
E é aí que entra este personagem chamado Pilatos. Toda Páscoa era um perigo, porque gente espalhada por todo o império, especialmente a parte que era habitada por israelitas de maneira geral e judeus, se reuniam em Jerusalém para a Páscoa. Era um pequeno exército. Dizem os livros históricos que a população em Jerusalém triplicava durante essa semana de Páscoa. A Páscoa era celebrada em 2 momentos, em 2 dias, porque uma parte dessa população celebrava conforme o calendário galileu, caso de Jesus, por isso ele celebra na quinta, e outra parte celebrava essa Páscoa no calendário judaico, na sexta-feira, que é o caso de Jerusalém, dos sacerdotes, da Páscoa considerada oficial. Tá? Então, o medo dessas pessoas era que houvesse um levante. Então, o que acontecia? As lideranças iam para Jerusalém, ainda que em seus palácios, e em especial Pilatos, este governador romano, que estava lá para impedir qualquer levante. Em tempos anteriores, né, numa outra Páscoa, Pilatos havia feito uma matança tamanha que o sangue dessas pessoas se misturou ao sangue dos sacrifícios, porque eles tentaram algum tipo de levante. Então Pilatos estava ali para impedir balbúrdia. Reparem que quando Jesus está sendo julgado, você pode conferir aí no seu texto, ele fica nervoso porque não está dando certo as suas tentativas e ele quer acabar logo com isso porque ele não quer confusão. Ele pergunta para o povo o que é para ser feito, o povo não responde, apenas grita crucifica-o, crucifica-o, e Pilatos, vendo que a coisa não vai dar certo, que a balbúrdia vai aumentar, ele quer encerrar, ele quer pôr panos quentes, ele quer resolver logo. E aí ele coloca a prova, ele coloca a voto, porque era assim que as coisas eram feitas no Império Romano, uma democracia um pouco mais participativa, mais aberta, e o povo acabou votando pela morte do Redentor. Pilatos entende que ele pode se ver livre de qualquer peso de culpa por conta do voto do povo. Tá? Algumas coisas que são importantes a gente saber para entender o que está acontecendo aqui, para extrairmos uma mensagem desses eventos. Né? Já entendemos aqui mais ou menos o contexto histórico, aonde que a gente quer chegar. Bom, Mateus e Marcos omitem uma ida e vinda que está registrada em Lucas. Nós temos aí, você pode ver na sua tela, que ao romper do dia, depois da madrugada, onde Jesus já havia apanhado, já havia sido humilhado, já havia sido desrespeitado, ao romper do dia de sexta-feira, portanto, eles correm para Pilatos. Só que nesse meio tempo, né, Lucas registra, eles vão para Pilatos, Pilatos diz, esse assunto não é meu, eles vão para o Herodes, que é o tetrarca responsável pela Galileia, visto que Jesus é galileu. Herodes diz, estamos em Jerusalém, esse problema não é meu, e qualquer coisa nesse sentido se resolve com o Império Romano. Então, o que você lê aí no capítulo 27, versos 1 e 2, é a segunda ida de Jesus a Pilatos. Tá? Jesus já estava condenado pelo Sinédrio à morte. Blasfêmia era crime passível de morte. Mas essa não é a acusação que eles apresentam para Pilatos. A acusação que eles apresentam para Pilatos é sedição. Jesus é apresentado como rei dos judeus e um rei no lugar do rei de Roma, no lugar do imperador. E Pilatos está tentando entender como isso vai funcionar.
ser condenado pela lei judaica é problema dos judeus. Então, se resolvam aí. Mas um crime passível de morte precisava ser um crime contra o império. E Pilatos não estava enxergando um crime para ser punido de morte, a não ser a blasfêmia que o Sinédrio alegava, porque quando Pilatos vai falar com o povo, ele diz assim: quem eu vou libertar, Barrabás ou esse que você está sendo chamado de Cristo? Então, Pilatos sabe que a verdadeira acusação é blasfêmia. E blasfêmia não dá morte no Império Romano. Sedição dá. Nós sabemos, por outros evangelhos, que Pilatos acaba cedendo por causa de temor de homens, porque disseram a ele que se ele soltasse Jesus, ele não era amigo de Roma, porque Jesus também se dizia rei de Israel e aquela situação ali demandava uma solução. Bom, neste dia, as coisas começam a mudar. Por que o povo já está acordado desde cedo? Porque está tudo tão aceso em Jerusalém? É por conta da Páscoa. Há outros registros da Páscoa nos evangelhos em que Jesus participa. Você vai se lembrar que Jesus entra no templo e limpa o templo dos vendilhões, porque eles estão lá no pátio do templo, comprando e vendendo, trocando moedas, e isto não é legal. A pergunta que fica, depois de a gente ouvir toda essa história, é: aonde o senhor quer chegar? Qual a mensagem de hoje? É um recontar da história? Se você não conhece história, e principalmente se você não sabe o que está acontecendo, não faz muito sentido o que a gente está lendo. A gente sabe que Jesus morreu, a gente sabe que ele ressuscitou, e isso é cristianismo, bola para frente, fala do perdão dos pecados. Mas você não sabe, por exemplo, que durante todo esse tempo existe um cordeiro que está sendo inspecionado duplamente para ser oferecido como oferta pelo pecado do povo. Essa é a celebração pública da Páscoa, razão pela qual tem vendilhões no templo. Pessoas vêm de Israel, de todos os cantos de Israel para Jerusalém. Eles têm que ofertar no templo um cordeiro perfeito. O problema é que no meio do caminho, se um cordeiro quebra a perna, se ele é arranhado, se ele é sujo, e ele chega mais ou menos, sabe aquela coisa de filme em que o camarada compra um presente, uma flor? Se, por exemplo, acontece, a citação não é tão aleatória assim, mas a cena que me vem à mente é a cena do Peter Parker em Homem-Aranha, tentando chegar com um buquê de flores para o encontro dele, mas aí no meio ele tem um monte de confusão, ele chega todo desgrenhado, com o buquê todo avacalhado. Isso podia acontecer em Israel. Você vai oferecer um cordeiro que sai de casa perfeito e limpo, e depois de dias na estrada ele chega todo avacalhado. O que acontecia é que quando você ia oferecer, e haviam 2 sacrifícios, por isso os sacerdotes trabalhavam tanto na Páscoa, porque cada família tinha que imolar o seu cordeiro, mas existia uma cerimônia pública, uma cerimônia institucional. Então, mantenha isso em mente. Mantenha isso em mente. Haviam 2 cerimônias, uma com caráter mais privado e particular e outra de caráter mais público e institucional. Em qualquer uma delas, o cordeiro precisava ser inspecionado pela liderança de Israel. Acontece que os cordeiros não passavam no teste. Nunca nada estava bom para esses homens. O curioso era que haviam algumas pessoas que vendiam esses cordeiros, que eram amigos do templo, que tinham parcerias com o templo. Era uma espécie de cordeiro homologado. Se você compra desse camarada aqui, você tem garantido que vai ser aprovado. A primeira inspeção veicular foi inventada pelos judeus do primeiro século. Porque é isso que você tem. Você chega lá, você pode ter feito tudo o que precisa ser feito no carro, mas se você não passou
por uma inspeção homologada, eles vão achar defeito no seu carro. Assim como eles achavam defeito no cordeiro. O cordeiro precisava ser observado por dias. Não era uma coisa do tipo, tá aqui meu cordeiro, ele passava meia hora, olhava, cheirava, via se estava fresco e mandava para imolar. A lei mandava que o cordeiro fosse escolhido no dia 10 e imolado no dia 14. Então, esses exames levavam tempo. E, normalmente, os cordeiros trazidos não eram aprovados. Então, o que muitos faziam, se não todos, mas a maioria esmagadora fazia, era chegar em Jerusalém com o seu dinheiro local, ir para os cambistas, trocar o dinheiro e comprar um cordeiro pronto. Um cordeiro que já está ali perfeito. Compre cordeiros prontos, compre cordeiros perfeitos aqui comigo. E isso estava no templo. Imagina a facilidade, olha só que inovação. Você chega no templo, no primeiro átrio você tem os cambistas, troca seu dinheiro. No segundo átrio você tem os cordeiros perfeitos, você compra. E no terceiro você já está praticamente dentro do templo, próximo do Santo dos Santos, você pega o seu cordeiro e oferece para o sacerdote. Ele vê o selo de garantia, está aprovado, já tem o selo do imetro judeu, eles oferecem esse sacrifício, você vai embora para sua casa. Tá? Então era assim, por isso que Jesus chama a atenção e os expulsa, porque esse cordeiro era vendido e não havia nenhuma liturgia de culto conectada a esse cordeiro. Então essa era a característica privada. Mas existia também uma característica pública. Um cordeiro chamado de cordeiro para o povo era colocado do dia 10 ao 14 para ser observado. Ele era uma espécie de parâmetro, o cordeiro padrão, com base no qual os demais cordeiros seriam analisados. Então, esse cordeiro para o povo, ele era escolhido pelos sacerdotes, era amarrado na frente do templo, especialmente no último dia, porque ele estava lá no templo para ser visitado, ele estava lá para ser observado, para que o povo também fizesse o seu exame, para ver se o padrão dos sacerdotes era alto. E no último dia, na sexta-feira, por exemplo, este cordeiro era amarrado na frente do templo, para que todo mundo que passasse pudesse ver esse cordeiro, e depois esse cordeiro era publicamente imolado, pouco antes da cerimônia privada, onde cada um deveria comer a Páscoa. Então, havia uma cerimônia pública, e essa cerimônia de caráter público acontecia por volta das 3 horas da tarde, para dar tempo das pessoas fazerem no crepúsculo da tarde as suas celebrações pessoais. Onde que a gente quer chegar com tudo isso? Você precisa ter essas informações para entender o que está acontecendo em Mateus. Você precisa ter essas informações. Você precisa manter em mente que, enquanto está acontecendo tudo isso com Jesus, tem uma galera lá no templo que chega 9 horas, 6 horas da manhã, pega o cordeiro, dá um trato nele, 9 horas da manhã, amarra ele na frente do templo, numa madeira. Então, esse cordeiro é colocado, amarrado num madeiro. Ele é inspecionado pelas pessoas e ele vai ser imolado em favor delas numa cerimônia pública. Ele vai ficar em exposição durante todo este tempo, desde as 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Se você conhece um pouco da história da crucificação e dos horários em que as coisas aconteceram, você já entendeu onde eu quero chegar. Eu quero chegar no momento onde Jesus, fazendo as vezes desse cordeiro, passa pelas inspeções. Jesus é tanto o cordeiro do aspecto particular, quanto o cordeiro para o povo. E ele precisava ser inspecionado tal como esse cordeiro, ou esses cordeiros. E tal como os cordeiros que não vinham dos
apriscos corruptos dos sacerdotes. O sinédrio buscava um defeito no Cordeiro de Deus. Mas na impossibilidade de encontrar um defeito real, eles inventaram um. E até aí não existe nada de novo no que eles faziam. Agora o Cordeiro é que era diferente. No Salmo 27, verso 12, diz o seguinte: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. A razão pela qual, e aqui eu começo o fim, não é o fim ainda, mas a razão pela qual Jesus está mudo, não é porque ele ficou calado o tempo todo e ele tinha que fazer papel de ovelha muda. Não. Quando alguém perguntava alguma coisa para Jesus, Jesus respondia. Mas quando alguém acusava Jesus de algum pecado, de algum defeito, ele se calava. A razão para isso é que o exame da sua perfeição tinha que ser feito por outra pessoa e não por ele. Então, se alguém dissesse assim, você disse isso, você disse aquilo, você é o Messias, a acusação, ele não respondia. Me examine. Me examine. Não é hora de me defender, apenas me examine. Como você examinaria um cordeiro para ser sacrificado? Ele tem que ser perfeito e ele tem que passar pelo exame sem defesa. Tem que ser autoevidente a sua perfeição. Então Jesus se deixava examinar. E Jesus é examinado em primeiro lugar pelos principais sacerdotes. E ele vai passar pelo exame. Eles não conseguem enxergar defeito, eles têm que inventar alguma coisa. Ele está calado e quieto porque é assim que o cordeiro ficava com medo. Ele sabia que aquele exame era o exame para levá-lo à morte. Assim como todo animal pressente a sua morte e fica emudecido, Jesus fica quieto. Se a pergunta é aleatória, Jesus responde. Jesus não teve problemas de responder. Jesus cita Daniel para os sacerdotes e é chamado de blasfemo. Ele tem várias conversas com Pilatos, mas toda vez que ele é acusado, ele silencia porque ele sabe que está sendo examinado. E ele foi examinado com rigor e minúcia. E é claro que nem mesmo os sacerdotes passariam por este exame, mas Jesus passou por todos e foi tido por perfeito. Quando o sumo sacerdote aperta o Senhor, quando o sumo sacerdote confronta o Senhor, Jesus não facilita e responde com Bíblia, mostrando ainda com mais clareza a sua perfeição. Quando Jesus responde ao sumo sacerdote que ele o viria como filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens, ele está citando Daniel 7,13. Ou seja, no momento de aflição, no momento de pressão, Jesus, quando apertado, deixa a Bíblia vazar. Não é igual a gente, quando a gente fica nervoso, a gente fala besteira. Jesus, quando ficou nervoso, soltou Daniel 7,13. E aí ele é acusado de blasfêmia. Uma nota de rodapé que é importante salientar, que prova que Jesus passou no teste, é que ele é acusado de blasfêmia por ter confessado ser o filho do homem, Deus como Deus. Só que na lei judaica, quem confessa pecado é entendido como o primeiro passo do arrependimento. Blasfêmia tinha que ser provada. Mas se você confessasse, você não podia ser réu digno de morte. E quando Jesus, aspas, confessa, eles dizem, vamos matar ele porque ele confessou. Não faz sentido. Né? O perdão vem da confissão. Confesse o seu erro. Confesso. Então vamos tratar o erro, não matar o culpado. Então o que os líderes judeus vão fazer é uma quebra da lei judaica. Eles não podiam ter feito o que fizeram. Mas os cordeiros imolados não eram examinados só pela cúpula religiosa, como eu expliquei, mas também eram examinados pelo povo. Então, quando Jesus vai ser levado para Pilatos, começa o momento em que o povo vai examinar o Cordeiro de Deus. O que eu estou fazendo aqui é traçando um paralelo. O Cordeiro imolado
tinha duplo exame. Ele é examinado pela cúpula religiosa e pelo povo. Jesus também tinha que passar pelos dois exames. E ele passa pelo exame do povo sem culpa. Pilatos evidentemente vê que Jesus não tem culpa. Ele é alertado por sua esposa para que ele não se envolvesse porque não havia culpa em Jesus. O povo, igual os sumos sacerdotes, ou os sacerdotes e o sumo sacerdote, igual o sinédrio e a liderança do povo, que rejeitou o Cordeiro de Deus porque só sabiam aprovar os próprios cordeiros. O povo também rejeitou o Cordeiro de Deus. O Cordeiro sem defeito foi rejeitado por todos. E esse julgamento deixava claro que Jesus era absolutamente sem defeito. Aqui se cumpre, como eu disse na outra, se cumpriu a profecia do Salmo 27, aqui se cumpre uma profecia de Jeremias 26, versos 7 a 11. Jeremias também é atacado, é aprisionado e julgado e lançado numa prisão porque profetizou algo contra a liderança do povo e ele foi inocentemente tido por culpado. É isto o que está acontecendo aqui. E o que eventualmente vai acontecer é que depois desses exames, repararam no texto? Depois desses exames, Jesus é levado para ser crucificado, verso 31. Em seguida, o levaram para ser crucificado. O que eu quero trazer a vocês aqui são algumas implicações, meus irmãos. Essa é a história da Páscoa. Jesus está sendo tratado como um cordeiro porque ele vai ser entregue em nosso lugar. Qual é o ponto que eu quero fazer quando eu comparo os dois cordeiros? O de Deus e os dos sacrifícios de Israel. É a ideia de que nós, tal como os cordeiros antes de Jesus, não passamos no teste. Jesus passou em todos os testes e em todos os exames porque nós não passamos. Nós não temos perfeição para apresentar. O problema é que, até hoje, as pessoas querem um Messias conforme o seu próprio coração. Jesus é examinado por todos até hoje. E no exame de todos, Jesus passa. Jesus é perfeito para muita gente. Se percebe sua justiça, se percebe o seu caráter sublime, mas nem todos o confessam como Deus. Não há quem não reconheça a sabedoria do Senhor Jesus. Não há quem não tenha visto, lido e entendido Jesus e reconhecido nele um mestre digno de ser ouvido. Mas se ele não é crido como Senhor, como Salvador, ele é admirado por essas pessoas como as pessoas fossem Pilatos modernos. O que eu quero dizer com isso é que reconhecer que Jesus é um grande mestre, reconhecer que Jesus é um grande exemplo, chamar Jesus de nosso Senhor sem crer que ele é o Filho de Deus, sem crer em sua divindade, sem crer em sua ressurreição. Você não passa de Pilatos. Quando Jesus é julgado ali, ele está fazendo às vezes de um cordeiro verdadeiro. João, quando chama ele de o Cordeiro de Deus, é isso que ele quer dizer. Ele está sendo avaliado. E na comparação ele sempre ganha. Mas isso não significa que você vai crer só por causa disso. Pilatos viu que Jesus era perfeito e não acreditou. O povo viu que Jesus era inocente e votaram para matá-lo.
O sinédrio sabia que ele era inocente e nada aconteceu. Então, hoje em dia, se as pessoas perceberem e verem que Jesus é o grande mestre, é o grande exemplo, é o grande sábio, mas não crerem em seu nome como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo numa água, no mundo que lave suas mãos dos seus pecados. Essa é a primeira implicação. O Cordeiro de Deus precisa ser crido na qualidade de Cordeiro, naquele que, morrendo em nosso lugar, leva os nossos pecados. Segunda implicação que eu quero trazer a você é que você tem que entender que Jesus é o cumprimento de todas as profecias, é o cumprimento de todo o cerimonial. No momento em que o Cordeiro está sendo examinado, a cerimônia perde a graça aqui, mas você tem que lembrar que enquanto está acontecendo tudo isso com Jesus, lá no templo está acontecendo tudo aquilo com o Cordeiro. Tem um Cordeiro sendo examinado pela liderança, Jesus está sendo julgado pela liderança. Depois o Cordeiro é colocado em público para ser examinado pelo povo, Jesus está sendo examinado pelo povo junto de Pilatos. Jesus é o grande cumprimento. Ele é o Cordeiro que está sendo prefigurado ali. Ele está cumprindo, ele está passando por todas as etapas. Tudo aquilo que foi acrescentado, inclusive institucionalmente, para que as pessoas percebessem a lei de Deus sendo cumprida, Jesus está passando porque ele é o cumprimento dessas profecias. Quando Pilatos, de maneira jocosa e irreverente, se refere a Jesus como Cristo, ele o é. Ele é o Messias esperado, ele é o cumprimento. Tudo aquilo que Deus disse que iria fazer, ele fez. Ele é a nossa salvação. Não é aquele cordeiro que está sendo imolado no templo que nos salva, mas o cordeiro que está sendo pendurado na cruz. Esse paralelo precisa ser feito. Você precisa entender que absolutamente todos os detalhes. Hoje eu selecionei complexo, eu sei. Complicado, eu sei. Que requer muita história, que requer conhecimento de muitas coisas. Mas perde um pouco do brilho se você não entender que quando João fala que ele é o Cordeiro de Deus e tudo isso está acontecendo, não é porque é um julgamento injusto simplesmente, mas é porque Jesus precisa passar pelo exame e ele passa. E terceira e última implicação, talvez a mais importante de todas elas, é que você não passa nesse exame. Eu não passo nesse exame. Não há cordeiro que passe nesse exame. E o problema é que quando o cordeiro que passa no exame não é aceito, nós temos um problema com Deus. Nós não podemos ter um Messias conforme o nosso coração, mas há um Messias conforme o coração de Deus. E ele é Cristo Jesus. Ele passou no exame porque nesse exame, tão minuciosamente feito, nem você passa. Ninguém passa. Esse exame, tudo isso que você está vendo aqui, tem uma razão de ser. Se você fosse examinado dessa forma, você não passaria. Mas Jesus está sendo examinado exageradamente, minuciosamente examinado. E ele passou. Isso é perfeição. É isso que Jesus vai entregar em nosso lugar. Perfeição. E a terceira implicação, portanto, quando a gente olha que ele fez isso em nosso lugar, é que toda vez que o Senhor Deus olha para nós, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos cobre, e o anjo passa por cima como que não nos punindo, não nos julgando, porque o julgamento é esse, que Jesus veio ao mundo, é porque Jesus levou a perfeição diante do Pai para que agora o Pai nos veja pelas lentes de Cristo. Já parou para pensar que toda vez que Deus olha para você, ele vê este homem perfeito, ele vê este cordeiro perfeito, ele vê alguém que não adianta você buscar culpa, que não vai achar. Você já parou para pensar
que nesta Páscoa, não interessa se você for pego pelo corona, se você for pego por qualquer outra coisa, se você for pego por, sabe-se lá, as coisas mais terríveis que você possa imaginar, você nunca vai ser pego por aquele que é capaz de te lançar no inferno. Deus olha para você e te vê perfeito, santo e puro, como se fosse Jesus, que o sangue dele te cobre, que isso é Páscoa. Que o Cordeiro perfeito tirou o peso da culpa, da dor que era contra nós. Que o justo suportou em santa expiação o castigo que nos traz a paz. E que a razão de não sermos consumidos é porque o Cordeiro passou no teste. É por isso que o sacrifício dele foi aceito. É por isso que quando ele morre, Deus lhe devolve a vida, porque ele passou no teste por você. Nesta Páscoa, eu quero que você se lembre disso. Jesus foi duramente examinado. Metade, a gente não passa nem pela primeira etapa deste exame, mas Jesus passou e fez isso por amor de nós. Que Deus tenha misericórdia para que nós possamos experimentar a liberdade e as delícias da comunhão com Deus através de Cristo Jesus nesta Páscoa. A gente podia estar junto para celebrar esta alegria, mas aprove ao Senhor nos manter assim. Que Deus nos dê a graça de nos alegrarmos na redenção que há em Cristo Jesus, onde quer que nós estejamos. O corona roubou a nossa comunhão, roubou a nossa liberdade de fazer a Santa Ceia. A liderança roubou o nosso direito de ir e vir. Nós não podemos sair de casa sem uma justa justificativa. Mas ninguém pode roubar dos nossos corações a alegria da salvação. Deus nos abençoe. Amém.